A equipe do Terra da Gente está se preparando para mais uma aventura. O repórter cinematográfico Jefferson Souza e eu vamos junto com esse grupo aqui, ó, até Mato Grosso do Sul. Vamos de ônibus, saindo aqui de Campinas até chegar lá na barranca do Rio Paraná. Tema: pescaria. Vem com a gente nessa história. Logo cedinho, o grupo vai chegando ao ponto de encontro. E quando essa turma se junta, cada um já corre para guardar a tralha de pesca e as malas no bagageiro do ônibus. E nessa galera, encontramos pescador que estava contando os dias para seguir para Bataguaçu. Que nem criança, né? Que nem criança. Esperando, agoniado, vai aproximando o dia, então tem que acordar cedo, tem que vir, juntar com a galera, né? Tava esperando isso daí ansioso. Tem gente aqui que já se conhece há tempos. Outros vão se juntando ao grupo pela primeira vez. Esse momento aqui pra gente é excepcional. Como eu sempre vou em grupo, tem bastante traia. Aí ontem eu tive que separar tudo porque eu vou sozinho hoje no meu pessoal, né? Conhecer um novo pessoal. E aí eu separei tudo ontem. O Marcão pesca com o cunhado há quase 50 anos. Mas a emoção continua mesmo. No período de 87, 88, nós compramos um ônibus próprio para pescaria. Nosso, em 8 sócios. 4 tá aqui ainda. O ônibus tá para sair. Hora de se despedir da família. Tchau, papai! Tchau, um beijo! Nossa equipe vai acompanhar esses pescadores. Pessoal, vamos com destino a Bataguaçu. Vamos fazer uma paradinha para almoço. Nossa previsão de chegada volta de 15 horas a 16 horas. Que Deus abençoe nossa viagem. Façamos uma viagem maravilhosa. E partiu. Estamos na estrada e para cada um do grupo demos um mimo. É o nosso boa sorte na pescaria. Com o time uniformizado, vamos adiante. Cruzamos o estado de São Paulo rumo ao oeste. E para essa turma animada, distância não é problema não. Vamos pra pescaria, pessoal! Depois de horas de viagem, a placa indica que agora tá faltando pouco. O ônibus segue pela ponte que liga Presidente Epitácio, em São Paulo, a Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. A ponte, inaugurada em 1964, com 2.550 metros de extensão, foi a maior do Brasil até a construção da Rio-Niterói, lá na década de 1970. Olha, depois de 10 horas de viagem, claro, com paradas, a gente chegou aqui em Mato Grosso do Sul, em Bataguaçu. O pessoal já está tirando a bagagem do ônibus. E olha a cena que a gente vê, a gente já está na barranca, na beira aqui do Rio Paraná. Ele está bem pertinho da gente, aí cerca de 40, 50 metros. Então a gente vai descansar e a partir de amanhã, então, muita emoção na pescaria aqui em Mato Grosso do Sul. E para garantir o peixe, tem pescador caprichoso. Assim que chegou, o Lato ficou checando as varas, iscas, linha e tudo o que é preciso para ter uma pescaria sem problemas. Afinal, sorte é um detalhe da pescaria. Agora, preparo faz toda a diferença quando essa turma estiver na água. O amanhecer em Bataguaçu é um espetáculo à parte. Logo nas primeiras horas da manhã, o sol vai se levantando e mostrando toda a beleza da região. Bataguaçu fica localizada às margens do reservatório de Porto Primavera, uma área que tem 7 vezes o tamanho da Baía de Guanabara. A represa foi formada no fim dos anos de 1990. Com o represamento, o leito do Rio Paraná aumentou 9 vezes. Em alguns trechos, a largura do rio chega a 12 quilômetros de extensão. É um mar no interior do Brasil. Quem vai nos acompanhar nessa pescaria é o Ademir. Ele conta que sempre morou às margens do Paranazão. A gente nasceu aí na beira do rio, nascemos e crescemos aí. Eu comecei com 10 anos, estava dentro da embarcação, né, novinho, era só rio, era canal, né?
era fácil. E a gente ribeirinho, a gente tem mais um acesso maior nisso, né? Na época que era só rio, era a pescaria de dourado, pacu, pintado, jaú, né? Dourado era esses peixes. E daí, quando veio a represa, a gente se adaptou para o tucunaré, né? Que foi uma espécie nova no nosso rio. E os pescadores foram cada vez se apaixonando mais. Com a formação do reservatório de Porto Primavera, as condições mudaram um pouco. Mudou bastante, mudou bastante. A distância, na verdade, né? Não é que mudou. No nosso rio você ainda pega muito dourado, muito pintado, pacu, piapara. Só que mudou a distância. A parte ficou um pouco mais alagada, ela mais o tucunaré mesmo, né? E aí você andando um pouquinho mais, uma horinha de barco, você já consegue pegar esses outros peixes também. Seguimos em 2 barcos pelo Rio Paraná. Vou acompanhado do Ademir e do Grilo, o nosso piloteiro. O repórter cinematográfico Jefferson Souza segue com o piloteiro Rafael. Vamos descer o rio para chegar ao primeiro ponto de pesca. Começamos os arremessos. Será que tem uma ação aqui? Aí uma açãozinha. Não sei, vamos ver. Espera aí. Ele lá, ele é o tucunaré. Aqui. Traíra. Olha, traíra. Trairona bonita. Olha lá. Putz, olha lá, olha aqui. O que é esse aí? Já dá pra avaliar qual que é? Olha a traíra aí. Traíra. Aí, bela traíra, parabéns. Muito bem, hein? Começou, pelo menos o primeiro, né? Tem que sair, né? Tem que sair o. Aqui, ó. Começamos então a traíra tem bastante aqui Tem também. bastante, tem bastante. Legal. Olha só. Tá aí a fera. Você viu? Pô, o cara veio de novo aqui. Ô, Ademir, a gente deu uma mudadinha de lugar. Qual que é a estratégia? Por que mudar essa estratégia? Explica pra gente. A mudada foi que a gente tava pescando uma estrutura mais de pauleira, né? E agora a gente veio buscar eles num lugar mais aberto, de praia e algas. Como tá ventando um pouquinho, então a gente imaginou que aqui os camarãozinhos vai estar mais ativo que as iscas deles, né? E viemos pra cá nessa estrutura ver se nós achamos os brutos. A mudança deu resultado, mas, porém, contudo... E, opa, a piranha. Você já matou, Aí a dentucinha. Olha a piranha. Foi, valeu. O Ademir, na sequência, conseguiu outra boa fisgada. Será que agora vai? Olha o peixe. Olha o peixe, olha o peixe. Tem ação aí, hein? Olha lá, tá saltando. E aí, Ademir, como é que tá? E aí? Olha lá, saltado de novo. Olha lá, que lindo. Foi bom. Tá saltando de novo. Mas foi bonito, tá registrado pelo menos, viu? Foi lindo. Eita. O Grilo e o Ademir sugeriram mudarmos de ponto outra vez. Agora, subimos o Rio Paraná. Trocamos de lugar e de isca também. Tava batendo um jig, né? Isca de fundo para tentar achar eles lá no fundo. E agora vamos tentar uma superfície de novo. Bater uma hélice, ver se agita eles aí. Ó o peixe, temos ação aqui. Pegou. Fisgou aí, Ademir. Vamos lá. E aí, tá dando uma briga boa aí. Começou a aparecer. Esse é o amarelo, né? Esse é o amarelo. Olha lá, bonito esse peça. Bonito. Você tá com uma isca mais de superfície, né? Coloquei um jig agora. Jiguinho? Tá. Muito bem, pera lá. Ei, bichão. Opa. O tempo no Paranazão começou a mudar. A chuva estava se aproximando. Para escapar das nuvens carregadas, mudamos de ponto. E deu certo.
Agora tem ação, agora tem ação. Vamos ver, Ademir, vamos ver. Vamos ver se nós traz Tá isso. chegando. Eita, a mudancinha do ponto aqui deu bom, hein? Olha lá, tá Deu vindo, o bicho tá brigando, tem bastante ação. É o amarelo esse aí? É o amarelo. Olha lá, ele tá vindo. E quando a situação parecia dominada, vejam só o que aconteceu. Inacreditável. E foi embora. A gente fez ainda mais 2 fisgadas. Eram piranhas. Os peixes apareceram, mas a maioria conseguiu escapar, até nos últimos momentos da pescaria. Tem ação. Pô, escapou, rapaz. Você viu aqui? Putz, faltou um pouquinho. Era bonito. Um fim de tarde bonito, com o reflexo do sol nas águas do Rio Paraná, marcou essa experiência diferente em Mato Grosso do Sul. Missão cumprida por hoje. Nos reencontramos com o restante do grupo para reabastecer as energias. Se para nós a pescaria não rendeu tanto, para os outros integrantes do grupo, a temporada no Rio Paraná foi boa demais. E para não dizer que é história de pescador, os registros estão aí. Teve até fisgada em dobro. Um horário, né, de uma paradinha, descanso, almoço, como é que funciona? Vocês tradicionalmente fazem uma paradinha aqui? Sim, tem um lugarzinho de apoio, a gente dá uma parada para descansar, bater aquele almoço, fazer um churrasquinho aí na beira do rio. Já tem um lugarzinho ali de apoio da gente, né? E depois voltamos. Inclusive porque depois das 11h30, já meio-dia, o sol já fica meio forte, né? Esse horário o sol mais forte e o peixe dá aquela paradinha, né? Não bate tanto. Aí a gente para dar uma descansada, pegar uma sombra e mais tarde voltamos. E nesse ponto de apoio, onde os pescadores aproveitam para bater um papo e falar da pescaria, encontramos muita vida selvagem. A começar pelos cachorros do mato. Flagramos uma dupla desconfiada, que não se aproximava muito. Entre as aves, vimos o gavião caramujeiro. Repare no bico deles. Essa espécie evoluiu com um bico bem curvo, para justamente poder se alimentar de animais que vivem em conchas. E quem imaginaria que no meio da pescaria teríamos esse momento de contemplação? Uma das cenas mais bonitas foi o flagrante da ariramba de cauda ruiva. Muita gente confunde num primeiro momento essa espécie com o beija-flor. Mas não, a ariramba é uma ave do gênero Galbuliforme. Vimos um casal no mesmo galho. E conseguimos gravá-los num momento de alimentação. Essa espécie caça exclusivamente insetos em voo. Eles têm muita habilidade e velocidade para apanhar as presas. Durante uma pescaria, seria possível também ver muitos detalhes da natureza assim.